Filemon, amém? Filemon, eu sei que alguns irmãos as irmãs vai se enrolar um pouco para abrir, mas eu creio que vai conseguir. É lá depois de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, Tito, aí vem Filemon, amém? Filemon, apenas um versículo 24. Filemon, versículo 24. Não tem nem capítulo, porque é um livro bem pequeno. Amém? Filemon, versículo 24. Vamos esperar que já abra. E depois nós vamos abrir 2 Timóteo 4:10. Amém? É só voltar algumas páginas depois. Filemon, versículo 24, meu irmão. Vamos achar? Amém? Versículo 24. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Amém? Vamos ler de novo. Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. Agora abre 2 Timóteo 4, verso 10. 2 Timóteo 4, verso 10. Isso, verso 10. Amém? Amém. Diz assim: porque Demas me desamparou. Alguma linguagem diz me abandonou, né? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Amém? Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Porque Demas me abandonou, né? Amando o presente século. Meus irmãos, nós vemos em Filemon 24, o apóstolo Paulo falando também sobre o nome de Demas, né? No versículo 24, Demas, Paulo está ali colocando como cooperador do Evangelho, cooperador da obra missionária do apóstolo Paulo. E no capítulo 4, verso 10, Paulo fala: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai todo-poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Senhor, mais um dia nós te pedimos, pela tua graça, a tua misericórdia, o teu grande amor, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações através da tua santa palavra. Repreende qualquer coisa contrária, Senhor, que venha tentar tirar nossas atenções, e nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos para a tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Você prestou atenção nesses 2 versículos da palavra de Deus? Filemon, verso 24, 2 Timóteo 4:10. O tema dessa mensagem, amados, é Demas, o homem que começou bem nos caminhos de Deus e terminou mal, amando o presente século. Amém? Demas, o homem que começou bem nos caminhos de Deus e terminou mal, amando o presente século. Igreja do Senhor, a caminhada cristã, ela inicia no momento da nossa conversão. No momento da nossa conversão começa a nossa caminhada em Cristo. E nessa caminhada, igreja, vai se levantar muitos obstáculos, vai se levantar muitos desafios. A vida cristã, mas não é uma vida fácil, como muitas pessoas têm pregado e ensinado, né, por aí fora. Mas a vida cristã, mas a nossa caminhada, se levantará muitas provações,
se levantará tribulações, perseguições e também tentações. O cristão também é tentado. E as tentações, essas vão vir para nos tentar induzir a nós desistirmos, a nós pararmos, né? E tentar nos desanimar, nos esfriar na fé. Então, mas a nossa caminhada é uma caminhada longa, né? Onde se levantarão muitos desafios e obstáculos. E muitos nessas caminhadas, muitos cristãos começarão no início bem, mas com o passar do tempo, amados, vai se levantar os obstáculos, vai se levantar desafios, e muitos amados vão, com a caminhada, perder o fervor, perder a alegria de servir a Deus, vai esfriar na fé. Quando começar a surgir esses obstáculos, muitos vão desanimar, vão querer desistir. Muitos realmente não vão conseguir perseverar, não vão suportar as aflições que se levantam neste mundo, não só sobre a vida do cristão, mas sobre a vida de todos os seres humanos. Então, amados, quantas e quantas pessoas que talvez você até conheça, nesse momento você possa até pensar em uma, que começaram assim, começaram bem na obra de Deus, bem na fé, com fervor, com alegria, vindo à igreja, orando, lendo a Bíblia, querendo aprender, querendo crescer na graça e no conhecimento, com fervor de evangelizar, de ganhar almas para Cristo, mas com o passar do tempo se levantou obstáculos, se levantou desafios, e muitas dessas pessoas começaram a desanimar, muitas dessas pessoas começaram a esfriar na fé, e muitas chegaram a desistir da caminhada, e hoje estão completamente afastadas de Jesus Cristo. Talvez você conheça pessoas assim, talvez tenha pessoa até na sua família, que um dia creu no Senhor Jesus Cristo, que um dia parecia estar firme no Senhor, mas com o passar do tempo, você presenciou essa pessoa esfriando, essa pessoa desanimando, essa pessoa perdendo o vigor, até que a chama se apagou. Igreja do Senhor, Demas foi uma dessas pessoas. Filemão 24, Paulo cita Demas como um cooperador da obra de Deus, assim como Marcos, como Aristarco e Lucas. Demas foi um discípulo de Cristo muito importante, amados, sendo um dos principais cooperadores da obra de Deus, da obra missionária e ajudando o apóstolo Paulo. Colossenses 4, verso 14, o apóstolo Paulo diz: saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Veja que Demas, amados, é uma pessoa importante na igreja primitiva. Demas foi um homem que demonstrou um grande compromisso com Deus e com a sua obra. Era alguém aparentemente comprometido com Deus e com a obra missionária, e continuou por um tempo com o apóstolo Paulo, fazendo a obra e cooperando com a obra de Deus, até mas que o passar da caminhada, o apóstolo Paulo escreve 2 Timóteo 4,10. O apóstolo Paulo traz algo não animador sobre Demas, e Paulo diz que Demas o abandonou amando o presente século, que aqui significa o mundo. Demas desamparou, Demas abandonou o apóstolo Paulo para seguir o presente século, que é o mundo, amados. Igreja do Senhor, o apóstolo Paulo, já idoso, ele teve uma das mais amargas experiências. E essa amarga experiência no serviço cristão, de ser esquecido por aqueles que uma vez foram colegas
entregas na evangelização com ele. Demas era um amigo de Paulo, era um irmão na fé, era um parceiro de trabalho. Mas agora Paulo estava na prisão, os cristãos estavam sendo perseguidos, Paulo estava para ser executado. E Demas, amados, preferiu amar o presente século, o mundo, e abandonar o apóstolo Paulo e a obra de Deus. Meus irmãos, alguns comentaristas bíblicos dizem que Demas ele não apostatou na fé. Alguns acham que Demas ele teve medo da perseguição, fugiu para Tessalônica abandonando Paulo. Mas Paulo, amados, deixa claro que Demas, amando o presente século, que é o mundo, me abandonou. O apóstolo Paulo, porque estava amando o presente século. Meus irmãos, quando a gente vai ver a palavra de Deus sobre o amor ao mundo, Tiago 4,4 diz assim: olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. 1 João 2, verso 15 e 16 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência, ou seja, os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas é importante nós entendermos que mundo aqui não é uma referência ao mundo físico, ao mundo material, mas ao sistema espiritual invisível do mal, um sistema corrupto, dominado por Satanás, como segundo ao Coríntios, capítulo 10, verso do 3 ao 5 mostra isso. Então, tudo que esse sistema oferece é oposição a Deus, é oposição à palavra de Deus. E quem ama esse sistema se constitui um inimigo de Deus. Quem ama esse sistema, o apóstolo João disse que o amor do Pai não está nele. Deus não ama. O amor de Deus não está nessa pessoa. Ou ele é um cristão genuíno, cuja marca é obediência a Deus, amor a Deus, ou ele é um falso cristão, em rebelião contra Deus, apaixonado, amando e escravizado pelo sistema mundano, por esse sistema controlado por Satanás. Não dá, amados, para amar a Deus e amar ao mundo. Por isso, amados, na realidade, Demas amou o presente século. Demas amou o mundo, controlado por Satanás, e abandonou o apóstolo Paulo, E por um tempo ele foi um cooperador, um colaborador de confiança de Paulo, como Colossenses 4,14 mostra, e Filemão 24 também mostra. Mas depois, com o passar do tempo, ele amou o mundo, não conseguindo suportar as aflições do ministério. Quando começou a chegar as perseguições, Demas caiu fora. Demas amou o presente século. Demas se entregou para o mundo. Demas deixou o apóstolo Paulo, deixou a obra, deixou o ministério para servir ao mundo. Meus irmãos, ele preferiu o conforto, os prazeres passageiros desse mundo em troca da recompensa eterna. Então, mas Demas é o homem que amou o presente século no mundo. Existem muitos Demas em nosso tempo. Existem muitas pessoas, amadas, que começaram bem, mas terminaram mal. Começaram com aquele fervor, com aquela alegria, e hoje em dia, amados, essas pessoas abandonaram a fé
desviaram, se afastaram de Cristo, se afastaram da igreja, se afastaram da obra de Deus, e essas coisas, esse desvio começou ao pouco, amado. Começa aos poucos. Então, amados, o que a história de Demas nos ensina? A história de Demas, amados, tem muitas coisas para nos ensinar. A primeira lição que essa história nos ensina é que um começo perfeito não promete um final perfeito. Um começo perfeito não promete um final perfeito. Porque quando nós vemos em Filemão 24, Colossenses 4,14, Demas é mencionado pelo apóstolo Paulo como colaborador da obra de Deus e do apóstolo Paulo. E um colaborador, mas significa literalmente um companheiro no trabalho. Era um companheiro da obra de Deus, um companheiro no trabalho. E ele estava na lista ao lado de figuras importantes como Lucas, Marcos e Aristarco, todos conhecidos na igreja primitiva. Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Aristarco compartilhou o cárcere com Paulo. Foi companheiro de Paulo em prisão. E aparentemente Demas era bem conhecido, amados. Era respeitado, era querido durante uma fase da sua vida. No entanto, amados, segundo Timóteo 4,10, Paulo revela que Demas o abandonou, pois amava o presente século. E essa queda mostra que o começo perfeito não promete um final perfeito. Não importa como se começa, o que se importa é até onde nós vamos, até o fim. É a nossa perseverança. Não adianta começar bem e terminar mal. É preciso começar bem e terminar bem. É preciso perseverar. É algo muitas vezes visto dentro das igrejas. As pessoas que começaram bem, entusiasmada, alegre, zelosa, com amor, e quando começaram a enfrentar provações e tentações, começaram a esfriar e desistiram e desanimaram, amados. Isso é a realidade de muitas pessoas. Existem muitos Demas hoje dentro das igrejas. Existem muitas pessoas que um dia eram uma bênção, que um dia eram servos de Deus, que pregavam o Evangelho, eram vidas para Cristo, mas hoje estão perdidas, desviadas no mundão. Meus irmãos, Jesus falou dessas pessoas na parábola do semeador. A palavra do semeador, amados, lá em Mateus 13:20, o Senhor Jesus fala sobre o que foi semeado em solo rochoso. E aí Jesus explica que grupo é esse de pessoas. Esses é o que ouvem a palavra e recebem logo uma alegria. Escuta o Evangelho, recebe com alegria, se converte com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Solo rochoso são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, recebem com alegria, com entusiasmo, mas quando começa a vir, porque vai vir as provações, as angústias, as tribulações, as perseguições, por causa do amor a Cristo, por causa do Evangelho, essas pessoas se escandalizam e saem da presença de Deus e desistem da fé. Essas pessoas são pessoas de pouca duração, amados. Elas não suportam as provações, não suportam as lutas, as adversidades, as perseguições. Logo elas desistem, amados. Começaram tão bem, mas não continuaram. São de poucas durações. São as pessoas que são solos rochosos,
são aquelas pessoas que elas vêm até Jesus simplesmente por interesse. São pessoas interesseiras. Elas vêm para Jesus, amados, para serem abençoadas por Jesus, para receber bênçãos. Mas elas não querem passar pelas provações como todo cristão genuíno vai passar. Se você é crente genuíno, você vai passar por provações. Você vai passar por testes. Mas essas pessoas não querem, amados. Elas não querem passar pelas provações, por perseguições. E elas se escandalizam, amados, porque elas são de pouca ajudação. Como a parábola diz, quando vêm as lutas, quando vêm as tribulações, as aflições, a dor, as perseguições, a enfermidade, a pessoa disse: que Deus é esse? Eu pensei que no momento que eu me convertesse ao Senhor, eu não iria mais passar por luta, eu não iria mais passar por dificuldade, eu não ia passar mais por problema financeiro, problema familiar, problema de enfermidade, eu não iria ser perseguido, minha vida ia ser só bênção. Então essas pessoas se escandalizam, amados, porque são pessoas, amados, interesseiras. Elas abandonam a Cristo, elas abandonam a igreja, elas abandonam a obra de Deus. Jesus disse: esse tipo de solo rochoso é terra rasa, não tem profundidade, não se enraiza, né? A terra rasa produz uma profissão de fé superficial. Então, amados, quando sua fé é provada pelas angústias ou perseguições, decide que não vale a pena mais seguir a Cristo. Então, amados, Demas foi uma dessas pessoas. Quando chegou as perseguições, a angústia, a provação, vieram. Demas amou o mundo e abandonou Paulo e a obra de Deus. Mas existe também outro solo também, do qual a parábola do semeador fala, que está lá em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre espinhos, e aos que ouvem a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então essas são aquele grupo de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas com o passar do tempo, a preocupação pelas coisas do mundo, a preocupação pelas coisas materiais, pelas riquezas, por amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro sufoca a palavra de Deus nessas pessoas. Essas fascinações que elas têm por riquezas faz com que elas não produzam frutos para Deus na vida delas. E é outro perigo também, amados, são pessoas que vivem ansiosas para ficar rico, para enriquecer, para ganhar dinheiro, para ter bens materiais. Essas coisas sufocam as coisas de Deus. O dinheiro pode, amados, se tornar um Deus na vida de uma pessoa e ocupar completamente a vida desta pessoa, passando a ser o centro da sua vida. Meus irmãos, eu vi uma mensagem do pastor Ageu Magalhães sobre os ídolos do coração. E um dos ídolos do coração que ele falou é as riquezas, é o amor ao dinheiro, é o apego às coisas materiais. Meus irmãos, isso pode se tornar um ídolo, uma idolatria no coração das pessoas. Tem pessoas que vivem a vida toda, fizeram o centro da vida dela ricar. Não tem tempo mais para nada. A vida toda é conseguir dinheiros e bens materiais. E, amados, essas pessoas são aquelas que foi semeada entre espinhos, que ouvem a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufoca a palavra, fica infrutífera. Esse é outro tipo de pessoas, amados, né? Então muitos cristãos, por cobiçar o dinheiro, riquezas, abandonaram a Deus, amados, para servir ao dinheiro. Porque o dinheiro
mas ele pode se tornar um ídolo no coração de uma pessoa. Mateus 6,24, o Senhor Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, isso é palavra do Senhor Jesus Cristo, amados. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por quê, pastor? Porque o dinheiro, amados, esse amor, essa cobiça, o dinheiro pode se tornar um ídolo dentro do coração da pessoa. E a pessoa pode começar a amar esse dinheiro. E essa pessoa pode fazer desse dinheiro o seu porto seguro, a sua vida, o centro todo da sua vida. Idolatria, mas não é apenas a pessoa fazer um ídolo de imagem, de escultura, se dobrar diante dele e orar esse ídolo. Tem várias coisas que podem ser idolatria, que está dentro do nosso coração. E uma delas é bens materiais, uma delas é o amor ao dinheiro. O dinheiro pode se tornar um ídolo no coração de uma pessoa, fazendo com que ela não tenha mais tempo mais para Deus, que ela não deseja mais buscar Deus. E nós vemos muito isso, amados, na vida de muitos cristãos. Existem crentes que já não oram mais. Existem crentes que já não leem mais a Bíblia, não frequentam mais a igreja, não fazem mais a obra de Deus, não evangelizam mais, porque o dinheiro tornou o centro de sua vida, ocupou o lugar de Deus no seu coração, no coração dessas pessoas. E essas pessoas, amados, trabalham de domingo a domingo para ter bens materiais. O que está errado com isso, amados? Porque um crente não deve trabalhar de domingo a domingo. Às vezes você diz: pastor, eu estou necessitando. Meu irmão, Deus pode suprir a tua necessidade. Porque o Senhor constituiu o sábado para os judeus. Meus irmãos, o sábado foi constituído não apenas para um dia, de um dia da pessoa deixar de trabalhar, não, de ter um descanso também. Mas o Senhor constituiu um sábado para a pessoa tirar um dia de não trabalhar, de descansar esse dia, dedicar-se esse dia completamente a Deus. Não era apenas deixar de trabalhar, era não trabalhar e tirar um dia todo de dedicação a Deus. Deus não quer, mas que a gente se torne escravo de trabalho, escravo de dinheiro, escravo do materialismo. Está errado isso, amados, na vida do cristão, porque isso pode estar sendo um ídolo no nosso coração. E tem uma coisa, amados, que o pastor Ageu Magalhães falou, e eu concordo plenamente. Quando uma pessoa, amados, trabalha de domingo a domingo, sem tirar um dia para descansar para Deus, para a sua obra, isso revela duas coisas. Em primeiro lugar, um coração cheio de ganância, de cobiça, de materialismo, um coração avarento, de apego às coisas materiais. E segundo, um coração incrédulo, que não está confiando na providência de Deus. Porque a pessoa pensa: se eu parar um dia de trabalhar, talvez Deus não vá suprir a minha necessidade. Irmãos, essas duas coisas só revelam isso, amados. Ou a pessoa está com o coração cheio de cobiça, de ganância, de materialismo, para ter coisas, ou então, amados, está incrédulo, não confiando que Deus pode suprir as suas necessidades. Então, amados, o solo que foi semeado entre espinhos são aqueles que ficaram com cuidado no mundo, a fascinação das riquezas, sufocaram a palavra de Deus. Muitos cristãos, amados, dinheiro na vida de muitos cristãos foi uma maldição. Muitos cristãos, quando não tinham o que tinham materialmente, era uma bênção. Se dedicava a Deus, acordava de madrugada, orava, lia a Bíblia,
vinha à igreja, se dedicava, fazia a obra de Deus, tinha tempo para tudo, para a família, para Deus. Mas, amados, depois que começaram a ter algumas coisas, começaram a abandonar a Cristo, abandonar a obra de Deus, a igreja, por causa desse amor ao materialismo. Meus irmãos, nosso Deus, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus do ouro e da prata, nós sabemos disso. Mas a Bíblia é bem clara quando o Senhor diz: olha, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. Meus irmãos, Deus vai dar o necessário para cada um de nós sobreviver. E que tem coisas, amados, que não é bênção, tem coisas materiais que é uma maldição, porque uma coisa que nos afasta da presença de Deus, que nos esfria, que faz com que a gente não tenha mais tempo para ler a palavra, de orar, de procurar as coisas espirituais, as coisas que são eternas. Essas coisas não é bênção, amados, essas coisas é maldição. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, amados, é maldição. Deus não quer ser colocado ao lado, esquecido. Deus quer que Ele seja o centro da nossa vida. E aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é o ídolo. É um ídolo. Eu posso estar idolatrando a minha esposa, eu posso estar idolatrando o filho, eu posso estar idolatrando a minha moto, eu posso estar idolatrando a minha casa, eu posso estar idolatrando o meu trabalho. Então, amados, esses tipos de solo aqui Jesus fala. Então, um começo perfeito não promete um final perfeito. E esses exemplos destacam a importância de perseverar na fé, de não se deixar ser levado pelo amor a este mundo, amados. E que as provações não venham a ser uma tentação na nossa vida, porque as provações da vida do cristão não é para tentar ele, para ele se desviar do caminho de Deus. As lutas, as provações da vida do cristão é para firmar ele, para amadurecer, e não para afastar ele de Deus. Então nós devemos entender que a vida cristã é uma jornada longa, não é uma corrida rápida. Haverá provações, desafios ao longo do caminho. Vai haver essas coisas, amados. E começar bem não é uma garantia que continuará bem até o fim. Então é preciso vigiar, se manter alerta. O que é que tem feito com que você esfrie para as coisas de Deus? Você sabe. Você sabe o que tem feito com que você tem, o que tem ocupado no teu coração, o que tem feito com que você não seja mais aquele crente que você era antes. De não querer mais, de sentir sede, de se alimentar com a palavra de Deus, de orar, de louvar, de adorar, de tirar um dia e dizer: eu vou dedicar esse dia hoje ao meu Senhor. Não vou me ocupar com nada, apenas com o meu Deus. Irmãos, nós precisamos vigiar, se manter alerta e continuar perseverando, amados, pois, irmãos, muitos vão começarem bem e vão terminar mal. Então, pessoas que começaram, amados, muito bem, e hoje em dia estão tão frias para Deus. Hoje em dia eles estão vindo para a igreja se arrastando. Hoje em dia está a Bíblia lá jogada na casa dessas pessoas, e elas não têm vontade de ler. Pastor, não tem vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de ouvir uma pregação bíblica. Eu não tenho mais forças para orar. Eu não tenho mais forças de vir para a igreja, porque tem ídolos no coração, amado, dessas pessoas. Porque essas pessoas estão priorizando outras coisas. No caso de Demas aqui, amados, foi o amor ao mundo. Então, mas nós precisamos permanecer firme na palavra de Deus, nas orações, na adoração, no serviço a Deus, na comunhão, no congregar. Muitos já não estão mais congregando. Muitos já não acham mais importante
se reunir com o povo de Deus em um culto público, em uma adoração pública. Para muitas dessas pessoas isso já não importa mais, porque estão apegadas às coisas desse mundo, amados. Pessoas, amados, que começam a olhar demais a vida das outras pessoas, se esquecendo da sua vida. Isso também é um perigo, amados, para fazer com que um crente ele se desvie. Porque muitas vezes, amados, nós queremos achar perfeições nas pessoas. E nós muitas vezes vimos a igreja para estar olhando os defeitos das pessoas. Isso também, amados, pode ser algo escorregadio. Isso pode ser uma armadilha. Eu me lembro no início da minha fé, eu me desviei por causa disso. Eu comecei a olhar demais as pessoas. Eu não conseguia no início ir para a igreja para cultuar Deus. Eu ficava olhando, vigiando a vida das pessoas. E aí o que aconteceu, meu irmão? Aconteceu que eu passei um tempo desviado. Um tempo que quase muitas coisas aconteceram para que eu viesse voltar a Deus. Só eu e minha esposa sabem o que nós passamos. Porque nós começamos a querer achar a perfeição nas pessoas. E o diabo começa a trabalhar no coração, né? E muitas dessas pessoas, amadas, eu não vou mais congregar, não vou mais para a igreja nenhuma. Porque, amados, essas pessoas querem uma igreja perfeita. Não existe isso. Não existe. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. Não existe crentes perfeitos, amados. Nós só vamos estar nesse estado de perfeição quando Jesus voltar para nos arrebatar. Quando nós recebemos um corpo glorificado, esse estado de perfeição da nossa redenção completa será na volta de Cristo, quando Ele vier nos buscar. Nós seremos totalmente transformados nos nossos corpos. Então, igreja do Senhor, o que nós temos que fazer, pastor, para que eu não venha esfriar, para que eu não venha olhar para as coisas desse mundo, irmãos? Nós precisamos nos firmar em Jesus. Nós precisamos aprender a amar, a perdoar. Como Colossenses 3, 12 e 13 diz: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, ou seja, paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Em segundo lugar, amados, essa história de Demas nos ensina que o desvio de Demas parece ter sido algo gradual. O desvio de Demas foi algo gradual. Quando conhecemos Demas, a história dele, ele estava ao lado de Paulo, sendo elogiado por seu serviço. No entanto, a ser mencionado por Paulo posteriormente, depois, não há mais palavra de elogios, mas há uma advertência: Demas me abandonou amando o presente século. Quem diria que isso ia acontecer com Demas? Um operador do Evangelho, uma pessoa comprometida com a obra missionária, com a obra de Deus, com Deus. Isso aconteceu com Demas, amados. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Vigie. Vigie. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, nós temos que nos examinar nós mesmos.
nós temos que vigiar a nós mesmos, vigiar a nossa vida, vigie a sua vida, se examine como é que você está diante de Deus. Como está a tua vida diante de Deus? Como você pode se deitar na sua cama, estando em rebeldia contra Deus? Como você pode vir à igreja e estar feliz se você estiver em rebelião contra Deus? Então, nós precisamos vigiar, mas a nossa vida examinar como está a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Como está a tua comunhão com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Quanto tempo faz que você não passa horas falando com Deus? Quanto tempo faz que você não sente mais alegria, mais vontade de pegar a tua Bíblia, de ler a palavra de Deus e isso ser suficiente para você? Meus irmãos, muitas pessoas estão ainda fazendo o serviço de Deus, mas o coração não está mais como era antes. Algo está acontecendo e muitas vezes essas pessoas estão se desviando aos poucos. Essa transformação no coração de Demas foi provavelmente um processo, amado, gradual, não foi algo do dia para a noite, não. Foi algo tão gradual, algo tão sutil, que nem os apóstolos, nem o apóstolo Paulo, nem os irmãos perceberam. Nem o apóstolo Paulo percebeu, mas que Demas estava desviando. Que esse cooperador do Evangelho, esse homem que arregaçava a manga para o trabalho missionário, estava aos poucos amando o presente século, estava se entregando ao mundo, irmãos. Às vezes nós estamos nessa situação, às vezes nós estamos nos afastando de Deus, só a gente não está percebendo. E talvez a gente esteja disfarçando tanto para que as pessoas não percebam. Mas Deus conhece o nosso coração. E nós precisamos fazer o que, irmãos? Nos arrepender imediatamente de se voltar, de se zedar para Deus. Amado, nós estamos pensando que estamos brincando com quem? Nós estamos pensando que estamos enganando quem? Ninguém engana Deus, não. Ele sonda, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a nossa vida, como nós estamos diante dele. E nós precisamos, amados, ter cuidado, que essa transformação no coração de Deus foi provavelmente um processo gradual. É improvável que ele tenha decidido de um dia para o outro se tornar um apóstata. Foi algo sutil, algo que nem os irmãos maduros na fé perceberam. Você entende isso? O pecado, amado, não se desenvolve instantaneamente, é algo que cresce gradualmente até consumir a nossa vida, como Tiago 1, verso 14 e 15 fala. É algo que vem, amados, de uma forma sutil. E o diabo, ele é astuto, amados. Ele não joga as cartas de uma vez, ele nos seduz gradualmente, até que nos encontramos em apuros, até que nós nos encontramos no fundo do poço. Então, amados, nós vemos muito exemplo de grandes homens de Deus, que por um tempo, amados, cometeram erros gravíssimos. Você vê a história de Davi. Davi caiu em pecado quando cedeu à tentação, quando estava com a sua mente, lá, era para ele estar na guerra, ele estar exercendo o papel dele de rei, ele estava lá no seu palácio, descansado,
vida farta, vida boa, vida tranquila, e estava ali, ia lá no terraço da sua casa, e via a mulher Betseba tomando banho, e lá ele ficava olhando, e cobiçando aquela mulher, até que um dia, esse pecado foi consumado, e esse pecado trouxe uma consequência gravíssima na vida de Davi e da sua família, começando com a morte do filho de adultério dele, e depois outras desgraças aconteceram na vida da família de Davi. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado, amados. Nós devemos manter nosso relacionamento com Jesus em ordem, amados, diariamente. Um vacilo pode nos levar à queda. Existem pessoas que estão se afastando de Jesus lentamente, devagar, e não tem percebido isso. Estão perdendo o foco espiritual, pouco a pouco, perdendo o culto aqui, perdendo o culto ali, uma reunião de oração, um tempo de leitura da palavra de Deus, perdendo diariamente os exercícios espirituais que podem nos fortalecer. Não é algo mecânico, amados, mas é algo que, amados, é espiritual, nos fortalece, é necessário. Nosso culto a Deus, amados, não é só o culto aqui. Nosso culto a Deus não é só esse culto de domingo. Nosso louvor a Deus não é só louvar a Deus de domingo. A nossa vida deve ser um culto a Deus. Isso o apóstolo Paulo quer com mais, quer ter mais, quer fazer qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Nossa vida toda deve ser um culto a Deus. Deus tem que ser glorificado na nossa vida, amados. E nós não podemos perder o interesse pelas coisas de Deus, porque isso começa aos poucos, até chegar ao abandono total. Até chegar ao abandono total. Devemos estar vigilantes, amados, conscientes dos sinais, dos retrocessos que está acontecendo na nossa vida. Examine você e veja como você era há 10 anos atrás, há 5 anos, há 3 anos, ou quando você se converteu. Era para você estar mais crente, era para você estar uma pessoa mais fervorosa, mais fervorosa, era para você ser uma pessoa mais dedicada a Deus e às coisas de Deus, mas quando você olha, você não está retrocedendo. Será que você não começou bem e agora você está terminando mal? Você não evangeliza mais as pessoas, você perdeu o amor pelas almas. Você não tem mais comunhão verdadeira com Deus, de parar, de orar, falar com Deus, ter prazer, se deleitar, de estar na presença de Deus, louvar a Deus, adorar, meditar na sua palavra, praticar a palavra de Deus, dar testemunho de vida lá fora. Talvez, amados, muitas pessoas começaram no primeiro amor, mas esse primeiro amor está perdendo. E isso é um perigo, amados. Demas escolheu voltar para o mundo, abandonando Paulo e sua fé. E esse desvio que levou a se afastar de Deus, provavelmente seu afastamento começou de uma maneira sutil, aos poucos. Talvez nem ele mesmo estava percebendo. Quando menos espera acontecer. Onde seu coração se tornou gradualmente mais frio, até o amar ao mundo sobressair ao amor de Deus. Meu irmão, é bom e fervoroso. É bom que Paulo elogiou, saudar Demas, meu cooperador, como Lucas, como Marcos, como Aristarco, Demas.
Esse homem fez parte, amados, da igreja primitiva. Esse homem, amados, fez história na igreja, mas o final dele foi de apostasia. O final dele foi de apostasia. Talvez, isso é uma coisa para a gente refletir. Talvez você esteja aos poucos perdendo o seu amor por Deus. Talvez você esteja ao pouco, perdendo o amor pelas coisas de Deus. Talvez outras coisas estejam ao pouco substituindo Deus no teu coração. Gradativamente, cada dia, você está ficando mais frio, mais fria. Você não é mais aquele crente como era antes, que insiste nas coisas de Deus, dava testemunho de vida, tinha prazer em onde chegar a falar de Jesus. Hoje não vai mais isso. Meus irmãos, isso é uma advertência para cada um de nós, amados. Isso é uma advertência para cada um de nós. Outra coisa, irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Quando nós estivermos passando por tribulação, eu vou encerrar, já é a conclusão. Não deixa as provações, as tribulações te entristecer a ponto de você querer se afastar de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus. Meus irmãos, todo crente vai passar por aflição nessa vida. Todo crente vai passar. Você vai passar. Eu vou passar. Todos os crentes verdadeiros passarão por perseguição, por amor a Jesus e ao Evangelho. Mas nós devemos perseverar na fé, no amor a Deus, no amor à obra de Deus. Apocalipse 1:9, João diz: João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança da fé em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Deus, de Jesus. João estava preso, João estava passando aflições, por amor à palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. O crente vai passar por tribulação. E essas tribulações, mas elas não podem se tornar a ponto de fazer com que a gente esfrie a Deus, que a gente perca a nossa fé, que a gente perca a nossa esperança, que a gente perca a nossa confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Que a provação da nossa fé não venha ser uma tentação na nossa vida, para nos afastar de Deus, mas que seja algo que venha nos amadurecer, nos fortalecer, nos fazer perseverantes na fé até o fim. Porque nós não servimos a Deus por causa do que Ele nos dá, nós servimos a Deus porque pelo que Ele é. O crente verdadeiro, ele não é um crente que só serve a Deus quando Deus está abençoando ele materialmente, financeiramente, na saúde ou em qualquer área que seja. O crente verdadeiro é aquele, amados, que ama a Deus, mesmo passando pelas provações, pelas privações. Então, falsos cristãos, amados, são interesseiros. Falsos cristãos são interesseiros. Se eles frequentam uma igreja, amados, eles só querem frequentar uma igreja que tem condição financeira. Você sabia que tem muitas pessoas que estão na igreja porque a igreja abençoa elas financeiramente? Como tem? Tem igrejas ricas aí que têm dinheiro, faz ações sociais, e as pessoas só estão na igreja porque estão recebendo algo nessa igreja, por interesse. Essas pessoas não vão,
amados, querer ficar em uma igreja pobre, sofrida. Vão querer a igreja de Laodiceia. Não vão querer a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja pobre, né? Materialmente falando, mais rica diante de Deus. Eles vão querer o quê? Laodiceia, igreja próspera, igreja que não tem problema. Então são crentes interesseiros, amados. E eles não estão importando, amados, se estão em falsa igreja ou verdadeira igreja. O que eles querem saber é que eles estão sendo abençoados materialmente por aquela religião. E tem muitas seitas aí fora que são ricas, e não são igrejas verdadeiras de Cristo. E tem feito boas obras porque tem dinheiro para fazer. Tem dado cesta básica, tem ajudado as pessoas necessitadas. Para atrair essas pessoas estão lá. Só tem um problema, amados: a salvação não é pelas obras. Salvação não é por obra. A gente não pode comprar a salvação. Eu não posso comprar a minha salvação pela uma cesta básica que eu dou a alguém. A minha salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Obras não salvam ninguém. É uma evidência de quem salva, mas não salva. O que vai salvar é a nossa fé em Jesus Cristo. E muitas seitas, amados, salvação é por meio das obras. Imagine você agora, eu e você, que não temos condição financeira. Se a salvação fosse pelas obras, pela caridade, por a gente poder ajudar o necessitado, quando muitas vezes nós estamos precisando ser ajudados, nós não temos condição de ajudar, como nós iríamos ser salvos? Só iria ser salvo quem tivesse dinheiro, só iria ser salvo quem fosse rico, só iria ser salvo as igrejas prósperas, porque faz ações sociais. Mas não é isso, amados, que a Bíblia ensina. Então, amados, nós precisamos, servir a Deus com amor, amados. Não deixar as tribulações, a falta de condição financeira, as enfermidades, fazendo com que a gente desanime para Deus, para a obra de Deus. Não venha cair o nosso fervor de Deus, que as coisas do mundo não venham nos iludir, nos afastar de Deus, e nós não venhamos cometer o mesmo erro de Demas, amando o presente século. 1 João 2,17 diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para si. Que o Senhor Jesus possa, amados, nos abençoar. Que o Senhor Jesus possa estar te fortalecendo. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, minha irmã, na sua caminhada cristã, o que tem feito talvez você esfriar, o que tem feito você estar incrédulo, o que tem feito você não orar mais, não confiar mais em Deus, não querer mais ver a palavra de Deus está na sua casa, nas suas mãos, não querer mais se alimentar com as coisas de Deus. Eu não sei, porque você também não vai me dizer, mas talvez você esteja igual a Demas aqui dentro dessa igreja. O que eu quero dizer a você, mas o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, e a vontade de Deus é que a gente persevere até o fim, na presença de Deus, sendo fiel a Deus. Que o Senhor Jesus, amado, nos fortaleça, nos ajude a perseverar na fé, que nós sejamos como Paulo, como Pedro, como Lucas, como João, não como Demas. Não seja como Demas, nunca sejamos como Demas, homem que começou bem os caminhos de Deus e terminou mal, amando o presente século. Que Deus possa nos abençoar, amados. Nós possamos voltar para o nosso lar, nossa casa, fortalecido. Então,